Está começando agora mais uma edição do Papo na Rede Negócios. Essa conversa sobre o mundo empresarial que você acompanha nas redes sociais da Nova Paradiso e também em trechos no ar em 89,5 aqui no Rio de Janeiro. O convidado de hoje é o vice-presidente Brasil da Omoda Jacob, Roger Coraça. Um prazer tudo bem? receber você aqui na Nova Paradiso, no Papo na Rede. Prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo. E Roger, você tem mais de 30 anos na indústria, né? Tem uma passagem de 27 anos pela Fiat, que depois virou Grupo Stellantis. Depois você foi para a Volkswagen, ficou mais alguns anos na Volkswagen. E agora assumiu esse desafio, né? Depois de trabalhar em empresas, vamos dizer assim, tradicionais, né, da indústria automotiva, vindo agora para a chegada de uma empresa, de uma marca chinesa aqui no Brasil, trazendo toda a sua bagagem, né, desse solo, que isso é muito importante, né, para uma boa adaptação. Então eu já começo esse papo te perguntando qual é a diferença na cultura chinesa para tudo que você viveu na indústria durante mais de 30 anos, trabalhando em empresas como Grupo Stellantis e Volkswagen. Legal. Bom, se eu tivesse que falar em uma palavra e depois a gente discorre um pouquinho sobre ela, é velocidade. Velocidade nos chineses é uma coisa assim completamente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. A velocidade para nós, nas empresas ocidentais ou tradicionais, vamos chamar assim, por exemplo, você faz muitas reuniões para alinhamento, depois do alinhamento você começa a trabalhar no projeto, depois de trabalhar no projeto você vai apresentando para os seus líderes até você chegar no CEO da companhia já bem estruturado e todo mundo alinhado. E nos chineses funciona de forma totalmente diferente. Para eles, tudo isso é muita perda de energia e eles vão direto ao ponto. Então, aqueles infinitos PowerPoints, apresentações, Excel, cálculos, tudo isso, obviamente, é feito, mas é um mindset totalmente diferente que eu tive que me adaptar. Então, você faz uma apresentação e não mais do que 3 a 5 charts no máximo. E dentro delas você segue uma lógica, ponto 1, 2, 3, qual é o desafio, qual é o problema que tem que resolver, qual a oportunidade, como fazer, quem é responsável, qual a proposta, e se envolve alguma coisa financeira, aí você discorre sobre uma aprovação. Mas tudo precisa ser muito rápido e dinâmico, então a velocidade de decisão é muito importante. E tem uma outra questão também, a nossa visão sempre é um desafio em relação ao erro, né? A gente tem, vamos chamar assim, temos medo do erro ou não queremos errar, o erro gera exposição. Na nossa cultura chinesa, funciona muito diferente a questão do erro. O erro ele vai acontecer, ele precisa acontecer e ele é normal de acontecer. A questão é que nada precisa começar tão perfeitamente elucubrado, desenhado, estudado. As coisas precisam acontecer rápidas. Então, testar modelos, iniciar projetos. Você tem uma ideia, ela é validada, põe ela em prática e corrige ela funcionando, né? Eu costumo fazer uma analogia assim, cara, põe a bola no campo, sai jogando, joga, Sim. põe a bola para rodar e aí chuta, vai mudar o árbitro, vai mudar o campo, vai mudar o placar, tá 10-0 para um lado, vira o jogo, pô, vai vir 10 gols, não, vai começar do zero de novo. Então é muito assim, é muito dinâmico, muito rápido. Exige uma energia muito grande de adaptação, porque tudo se torna muito, não é simples a palavra, mas tudo se torna muito objetivo. Você precisa ser pragmático, objetivo e direto no ponto, quem é responsável, quem vai cuidar, e muitas vezes os projetos que você apresenta, você já é nominado a cuidar desse projeto. Então ele precisa ter um pai da criança ali para a coisa funcionar, e em cima disso você vai fazendo follow-ups de macro para o micro gerenciamento, de uma forma que aquilo aconteça rápido. E você vai trazendo as propostas para adaptar o modelo. Isso que é muito importante. Velocidade acima da perfeição. A perfeição ela vai vir. Mas primeiro precisa vir a execução, a velocidade e o desafio de se superar sempre. Porque às vezes buscam tanta perfeição que não sai do papel, né? Imagino quantos projetos no seu histórico você viu ser engavetados porque ficavam buscando essa tal perfeição que às vezes nunca vai chegar. Acontece muito, porque trabalhando eu tive a grande vantagem nesses
mais de 30 anos, quer dizer, dia 8 de agosto, agora eu fiz 33 anos de indústria automotiva. Parabéns! Olha, sobreviverei, né? Então, tive a vantagem de trabalhar com cultura italiana, americana, francesa, alemã e escolhi agora a cultura chinesa, né? Então, as diferentes culturas te fazem entender o que é o principal delas, né? Rapidamente falando, o italiano, ele é obviamente muito emocional no sentido da intensidade e ele é muito mais relacional. O americano, ele é muito controle, KPI e processo, né? Isso me ajudou a ser um cara processual, focado em KPIs, mas também muito relacional nas minhas proximidades com meus stakeholders. O alemão, ele te ajuda muito na profundidade das coisas, né? O alemão, ele realmente, o nível de controle que a cultura alemã, ela coloca na sua essência de execução, é quase que beira a perfeição, mas aí acaba perdendo um pouquinho em velocidade. Então, quando você soma tudo isso, o relacional do italiano, o processo e o KPI rápido do americano, também a profundidade do macro para o micro do alemão, e somado tudo isso, agora é a velocidade chinesa. Então tem muita coisa acontecendo na minha cabeça nesse momento para que eu traga os resultados para o Moda Jayco. Agora, Roger, o Moda Jayco, na verdade, são duas marcas, né? A gente acaba falando o Moda Jayco, mas tem uma diferença até na linha de veículos mesmo. Então eu queria que você contasse qual é o momento da Omoda Jayco no Brasil e que você falasse sobre essas diferenças dos carros Omoda e da linha Jayco. O Moda Jayco no Brasil é um player, ela está dentro do guarda-chuva da Chery International, da Global. Chery International, para vocês entenderem, é uma marca chinesa, obviamente, que existe há 23 anos. Dentro da indústria automotiva, ela é até nova, 23 anos. Sim. A gente tem hoje marcas fazendo 50 anos de Brasil, 70 anos mais de Brasil, 100 anos. Então, globalmente, ela é uma marca nova, mas é uma marca que, aos 23 anos consecutivos, ela é a maior exportadora de carros da China para o mundo. Então, ela detém, desde que a essência no DNA dela é esse nível de exportação. E aí, o que ela fez? Ela criou marcas que se adaptem melhor à cultura ocidental. Omoda e Jayco é uma delas. Sim. E outras marcas no grupo que a gente anunciou recentemente, para que ela performe dentro das regiões com uma característica diferenciada para um target diferenciado. Então, é assim que funciona a estratégia da companhia. Hoje, a Omoda Jayco, ela em alguns países, ou ela é Omoda ou ela é Jayco. No Brasil, ela trabalha como player Omoda Jayco. A Omoda, se eu tivesse que traduzir para vocês em poucas palavras, até porque a gente teve no Rio de Janeiro fazendo muitas ações, né? A Omoda, ela é Baile Vogue, ela é São Paulo Fashion Week, ou seja, ela é muito ligada ao design do produto, né? O design prevalece muito e, obviamente, a questão do interior. Então, a experiência com a marca e produto é bastante relevante e ela se posiciona dessa forma. E a Jayco já é a marca que vai mais para aventura, para aquele lado ali do carro boxe que a gente chama, né? Do SUV, né? Característica, com uma frente muito forte ali, muito imponente. Então, a gente tem produtos dentro do showroom que atende os dois desejos, né? O brasileiro, ele tem um lado do brasileiro que gosta muito do design, das curvas, dos carros, do capricho na interiorização. E tem aquele que gosta do SUV alto, tradicional, imponente, robusto, né? Que você tem aquela sensação de dirigir, né? Um SUV. Então, as marcas se posicionam dessa forma e elas convivem muito bem dentro dos nossos showrooms para o Brasil todo. E qual o momento hoje no Brasil? O momento hoje para nós, ele está bastante interessante. A gente está bastante feliz com a operação. Essa operação iniciou as vendas em abril do ano passado, então a gente está falando aí de em torno de 15 meses de operação. Semana passada a gente atingiu 30 mil vendas. É uma operação que está escalando muito rápido. Eu assumi essa operação dia 5 de janeiro desse ano. Eu assumi, ela estava basicamente ali, o melhor mês que ela tinha chego, teria sido próximo em dezembro a 700 carros. E hoje a gente está vendendo mais de 6 mil carros já. Então ela vem escalando muito bem, dá mais de 300% de crescimento desde dessa época da minha chegada. E muito focada em PHEVs, em plugins, né, que são aquelas tecnologias, né, para quem não tem toda a dominância, são os carros que somam todas as soluções juntas, né? Então você tem a bateria, você tem o abastecimento, você tem os sistemas que se conversam entre eles. Hoje, dentro da nossa gama de produtos, nos plugins a gente tem o Jayco 7,
e Sim. também o Omoda 7. E temos os carros elétricos, que é o Omoda E5, que performa super bem também. E o Omoda 5, que é um carro híbrido, que vem batendo recordes atrás de recordes. O mês passado, o Omoda 5 foi o segundo híbrido mais vendido do Brasil. Veio em alguns meses, até conseguiu buscar essa liderança já. E o Jayco 7 é o segundo plug-in hybrid mais vendido do Brasil. Então a gente vem escalando muito rápido e temos uma pretensão em breve, né, de lançar novos produtos no país. Temos grandes lançamentos por vir aí muito em breve. E começamos a trabalhar carros também abaixo de R$150 mil. Hoje, toda a minha gama de produtos, basicamente 56% do mercado, ele fica numa faixa abaixo de 150 mil. E eu ainda não atingi com o lançamento de produtos esse mercado. E tem um outro lado dessa história toda, que é o mercado de vendas diretas, de corporate, né? Onde a gente tem o small business, onde a gente tem a floricultura, o açougue, a rádio, o produtor rural, o táxi, o Uber, né? O PCD. A gente também não entrou ainda dentro desse segmento. Então, o número que eu passo para vocês, essas mais de 6 mil vendas por mês, ela hoje, basicamente, canal varejo, nem atingir outros canais e outros segmentos bastante importantes para essa operação. Agora você falou do valor de R$150 mil, mas vocês têm carros que estão logo após esse valor, né? Sim. E todas as avaliações que eu vi de amigos, jornalistas automotivos, todos falam que com valor, seja 10, 20 mil a mais do que esse valor que a gente está dizendo ali dessa faixa de preço de 150 mil, os carros do Omoda Jayco são os que entregam mais. Então você acredita que também abaixo de 150 mil, o impacto que vocês vão ter é esse? Esse é o compromisso da Omoda Jayco, que dentro de suas faixas de preço, praticamente eu vejo as pessoas falando assim, é incomparável, assim, não dá para você pegar um modelo de uma concorrente e falar que com o mesmo valor teve essa mesma entrega, né? Como é que é essa visão para vocês de valor, de custo-benefício, na verdade, porque é o que interessa para o cliente, Sim. né? Ele quer pagar não menos, mas ele quer sempre ter o carro que, por um valor que ele acha justo, vai ter mais tecnologia, vai ter mais segurança, vai ter mais conteúdo, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa cultura que também a Omoda, se já era algo global ou realmente no Brasil viu a necessidade de entrar com essa... Ela tem um conceito muito forte globalmente sobre engenharia, produto e tecnologia, muito forte, né? Os carros que o brasileiro conheceu até agora, até questão de 14, 15 meses atrás, foi os carros da Chery, né? Vendida em parceria com outro parceiro de negócios. E agora o cliente começa a ter contato diretamente com a marca Chery International mesmo, através da Omoda Jayco e próximas marcas que a gente vai lançar. Então, o conceito da nossa companhia é muito forte. A gente tem grande vantagem porque a gente detém muitas tecnologias. Então, a tecnologia de bateria é nossa, a tecnologia de desenvolvimento é nossa. Para vocês terem uma ideia, o grupo trabalha com mais de 30 mil engenheiros focados em desenvolvimento de novas tecnologias. Isso, assim, imagina quantos engenheiros a gente forma no país, aqui no Brasil, por ano. Só o meu grupo tem mais de 30 mil à disposição de novas tecnologias, tá? Então, primeiro, o DNA muito forte é tecnologia e qualidade do produto, tá? E segurança do produto. A gente trabalha muito forte com a segurança do produto. O que aconteceu com essa nova etapa quando a empresa se internacionalizou através dessas marcas? Ela começou a trabalhar muito forte a questão de design. Quando a gente olha os carros da Omoda Jayco, olhando nas ruas, eu ouço comentários, né, muito nessa questão, parece sempre o mesmo, tem sempre a mesma cara, né, são todos meio parecidos, e a gente desmistificou essa história, achou um caminho, e os nossos designs, tanto de Omoda quanto de Jayco, são muito fortes. Então, quando você olha um design de Omoda, ele tem curvas muito próprias e diferenciadas, tanto que a gente é muito reconhecido globalmente em relação a vários prêmios de design com a Omoda. E um outro lado de Jayco também muito de robustez, né? Todo mundo comenta aquela frente do Jayco, aquela grade do Jayco. Então, a gente internacionalizou de uma forma que os produtos têm DNAs muito próprios, né? E muito fortes. Eles são o extremo ali realmente para você reconhecer que são produtos diferenciados. Nas tecnologias, hoje eu digo assim, o grande diferencial que a gente tem hoje, quando você compara
tecnologia, produto, engenharia, segurança e qualidade interior dos nossos produtos, quando você coloca a política comercial, a acessibilidade, preço, taxas de financiamento, os carros ficam muito acessíveis. Então, o que eu mais vejo hoje acontecendo na natureza da nossa operação ainda tem... Isso é só você entrar nos nossos posts e ver, né? Eu tenho um hábito, mais ou menos, certo ou errado, umas 11 horas da noite eu vejo lá as redes sociais dos jornalistas que falam sobre os meus produtos, das nossas próprias postagens nas redes sociais. Mais curioso do que está se falando, eu quero entrar nos grupos para ver o que está acontecendo. Então, hoje na Omoda Jaco tem acontecido o seguinte, é muito assim, e tá lá, não sou eu que estou falando, é só você entrar e vocês vão ler e vocês vão ver. Tem aquele cliente, e respeitosamente, tá tudo bem, que ele fala, mas você comprou um carro chinês, você vai depreciar, você vai perder dinheiro, se você bater vai faltar peça, né? Os carros não têm qualidade. E aí, vem um monte de cliente da marca defender. Olha, é o melhor carro que eu tive na minha vida, eu nunca tive um carro tão bom. O carro é incrível, o custo-benefício é ótimo. Eu estou fazendo no Omoda 5 lá mais de 800 km com tanque de combustível. No Jaco 7 eu estou fazendo mais de 1.200 km de autonomia. Então, é o cliente falando. E trabalhando para várias marcas, né? Algumas mais, outras menos. Mas incrível que pareça, essa é a primeira que eu vejo uma quantidade de clientes logo de início falando bem da marca. E ele está falando primeiro sobre o produto. Não necessariamente eu comprei um carro da Omoda Jaco, mas olha, eu tenho um Omoda 5, eu tenho um Jaco 7, e você vai ler. Muitos clientes dizendo, foi o melhor carro que eu tive na minha vida até hoje. E por quê? Custo-benefício incrível. Acessibilidade, hoje eu tenho taxa zero em 24 meses, eu tenho taxa zero em 60 meses, pra você ter uma ideia. Então, preços muito acessíveis e super competitivos, tecnologia altíssima, economia no bolso. Um Jaco 7 eu fiz um post no meu LinkedIn esses dias, né, sou suspeito para falar da minha marca, mas eu peguei o meu primeiro carro, foi um Jaco 7, no dia 15 de dezembro. E fui lá, enchi o tanque e coloquei, né, toda a parte elétrica lá, full capacity. Eu moro próximo ali à Vila Mariana e trabalho no Rocha Verá, ali na frente do Shopping Morumbi. Sim. Então, o trânsito que eu pego... Horrível, uma hora e 15, uma hora e meia todo dia para ir, para voltar. Eu fui abastecer, eu tirei foto, eu fui abastecer meu carro 6 meses depois do que eu comprei, do que eu peguei o carro. Em junho agora, até fiz, gente, botei lá, um dos postos mais vistos no LinkedIn, botei lá e falei assim, tá aqui, foto do painel, estou abastecendo o carro novamente. E rodei ali mais de 3.000 quilômetros, recarregando o carro uma vez por semana no próprio escritório. Então, essa acessibilidade está trazendo para o cliente uma prova viva do que é qualidade, conforto, robustez, economia na compra e economia na usabilidade. E eu acho que a próxima etapa nossa é mostrar pela consistência que eu tenho na operação aquela pergunta do cliente, eu vou perder dinheiro, eu comprei um carro. Então agora é o meu próximo desafio, a gente vai ter um ciclo natural, o brasileiro troca carro em média a cada 3 anos. Esse momento vai chegar e o grande desafio nesse momento é a gente estabelecer um formato de operação onde o cliente, quando ele for trocar o veículo, ele vai ver que ele teve grande sucesso também na compra e na venda. E que é um ciclo diferenciado em relação aos principais países do mundo consumidores de automóveis. 8 anos, 9 anos, 10 anos, aqui são 3 anos. 11 anos. Nos Estados Unidos, o americano ele acaba ficando bastante tempo com o carro. O brasileiro tem essa prática, até porque tem essa relação do custo-benefício, a perda é um bem, se ele não trocar, começa a desvalorizar. Então, a média de troca é 3 anos e meio. E o que está acontecendo muito agora no mercado, eu tenho observado muito o mercado de seminovos, porque a chegada dos chineses e a chegada desses carros muito mais competitivos tem afetado o mercado de seminovos e o preço do seminovo está caindo também. E falando com concessionários, hoje já está havendo um grande desejo pela compra dos New Energy Veículos, ou seja, dos veículos eletrificados. Agora o cliente do seminovo, ele está procurando a solução. E o que está acontecendo é que no final das contas, o carro híbrido, elétrico ou plug-in, ele tem sido mais valorizado já porque ele já tem procura no mercado. No mercado de seminovos. Que o mercado de seminovos é muito maior. 7, 8 vezes maior do que o mercado de novos. Sim. Agora, quando a gente está falando de tecnologia,
eu sou aqui na Nova Paradiso, eu sou colunista de automobilismo. E a vida toda, eu acompanho automobilismo há mais de 30 anos, sempre teve aquela questão que da pista a tecnologia levava para o mercado. E você sabe bem disso, Sim. que durante muito tempo foi da Fiat, uma empresa que tinha ali uma proximidade com a Ferrari e etc. Então você sabe muito bem dessa ligação do automobilismo botando na pista as tecnologias que só anos depois... A Audi, né? A Audi Estava dentro do grupo até então. seria hoje... os chineses teriam mudado essa ordem também? Eles não precisariam mais da validação na competição dentro da pista para colocar as novas tecnologias no mercado de automóveis? Você acha isso? É uma boa pergunta. Eu penso assim, eu acho que a maior validação já está o carro na rua. E quando você pega um mercado chinês de 35 milhões de unidades, eu acho que já é um bom teste por ali das tecnologias e da modernidade, né, dos produtos. Eu penso assim, eu acho que hoje o cliente está muito curioso. O movimento que aconteceu com o desejo chinês entre você ter uma experiência de alguns anos atrás com as marcas chinesas, o quanto elas evoluíram nos últimos anos, a surpresa que foi há 5 anos atrás, quando foi um primeiro momento nos salões de Beijing, de Xangai, sobre o que a China estava fazendo com os carros. 2 anos atrás, eu tive com um grupo de concessionários muito performantes no Brasil, de várias marcas, obviamente, e eu os levei para a China através da Volkswagen, e o que eles viram lá era a primeira vez que eu estava indo, e muitos deles era a segunda vez, porque eram grupos muito seletos. O que se foi feito em 5 para os 3 anos, falando de 2 anos atrás, foi algo para eles extremamente surpreendente. Imagina para mim que estava indo a primeira vez. Então, acho que a gente tem que dar um mérito aos chineses sobre essa evolução muito rápida do que foi a tecnologia, a acessibilidade, o custo. O que eles fizeram realmente é incrível. E o que está acontecendo com o Brasil hoje é a grande chance, né? É um grande... Sei dos desafios que existem na indústria como um todo, olho a indústria como um todo, respeito todas as marcas que passei e olho. Afinal, vivo no Brasil, 33 anos de indústria automotiva brasileira, continuo admirando todas elas, mas preciso reconhecer, e o cliente já está vendo isso, o quanto evoluiu um produto chinês, né? O quanto eles fizeram a lição de casa, não somente do ponto de vista de tecnologia, segurança, acessibilidade, mas principalmente de estar saindo e já ter saído muito rápido de um carro não desejado para um produto, vou ver o que é, e hoje você não ter um carro chinês já é algo que está começando a não ser tão racional mais. Pelo que entrega, pelo que traz tecnologia, pelo que se paga e pelo que se vira no final das contas no sentido de depreciação, custo, benefício, valor de usado e assim por diante. Esse movimento está muito rápido, Renato. E você acha que, falando de infraestrutura, o Brasil está acompanhando na mesma velocidade das montadoras para atender esse público? Ou você acha que a infraestrutura do país ainda tem que avançar um pouquinho mais rápido para igualar? Olha, de mais de 5 mil municípios que a gente tem no Brasil, menos de 2 mil tem já através de soluções estatais carregadores elétricos. Então, eu vejo hoje um avanço muito forte das companhias, das próprias marcas, buscando as suas soluções de eletrificação, ou seja, vendendo o carro e trabalhando a questão do carregador, ou mesmo criando soluções rápidas de carregamento. Ao meu ver, eu vejo muito, quando você tem novas tecnologias e avança demais, tem 2 soluções que ou a indústria ou o empresariado eles vão achar caminhos mais rápidos do que usualmente acha o governo. E não é uma crítica, é como funcionam as coisas aqui, né? Então eu tenho visto assim soluções, ao Moda Jake, por exemplo, eu tenho hoje carregadores super acessíveis para o cliente. Agora, principalmente que a gente tem autorização, né, de se instalar em prédios, acho que a gente vai ter um novo movimento de acessibilidade para os clientes.
grande parte da maioria da população acaba vivendo em apartamentos e prédios. Agora, com a nova legislação, é possível, claro, com lei condominal, mas é muito possível avançar. Então, hoje eu já tenho muito cliente interessado na solução do carregador, ele já quer comprar o carro, já quer comprar a solução como um todo. Isso viabiliza muito, eu acho que vai mudar muito esse cenário. Mas eu vejo assim, num arco temporal que eu vejo trabalhando na Moda Jacob para chineses, é muito rápido as coisas que acontecem. Então, hoje, eu acho que ainda é um desafio, né? Começa a ter soluções em prédios, começa a ter eletropostos, mas eu acho que em 2 anos a gente já tem um novo cenário, em 5 isso está muito pacificado já sobre a dificuldade que seria carregar seu carro e o prazer de ter solução como tecnologia. Até porque as baterias vão ficar cada vez maiores, o range vai ficar maior, as tecnologias vão mudando. Hoje você tem uma tecnologia Reeve, por exemplo, de uma marca que a gente acabou de lançar, que tecnologia Reeve, você abastece o carro é a combustão do ponto de vista de prático, mas o combustível alimenta a bateria. Sim. Então você não tem aquele perrengue chique que a gente chama, né? Onde está, para onde que eu estou indo, o que eu vou ter que fazer, calcular, vai ter um eletroposto, vai ter um carregamento. Então as tecnologias vão avançar muito forte também. O tempo de carregamento vai avançar muito rápido. Então, tem muita coisa acontecendo. Agora, tem um diferencial também na Moda Jacob. Eu sei que te fazer essa pergunta pode até parecer constrangedor em você me responder, porque tem uma questão de falsa modéstia, mas nenhuma outra montadora chinesa que está no Brasil tem à frente um executivo com a sua experiência de mercado brasileiro. Obrigado. Isso também é uma grande sacada, né, da Moda Jacob, de olhar para o mercado e falar: a gente precisa de um dos executivos mais respeitados na indústria automobilística, a indústria automotiva do Brasil. Você já foi considerado pela Forbes um dos maiores executivos no marketing, também no pós-venda. Queria que você falasse sobre essa questão final, né? Porque você está num momento que ainda também é de implementação, né? A marca está crescendo a cada dia mais, aumentando o número de vendas. Vai ter, eu sei que tem um planejamento de uma fábrica em breve no Brasil para ter a fabricação nacional, aquela chancela, né? Fabricado no Brasil, que o brasileiro gosta disso. Sim, ele gosta muito disso. Mas como é que está nesse momento a questão do pós-vendas? Como é que está esse serviço dessa área que sempre foi um grande diferencial, esse teu conhecimento de marketing de pós-vendas? Vamos lá. Bom, obrigado pela menção. Fico muito feliz, muito honrado. Usar isso em prol da Moda Jacob para mim é muito importante, esse meu conhecimento é um grande desafio que eu quis dar à minha carreira, né? Eu pós a minha saída até então da Volkswagen em outubro do ano passado, uma marca que me fez muito feliz, a gente fez muitas coisas juntos, sou muito agradecido e respeito todos os meus colegas lá e torço para a evolução deles. Mas eu queria dar uma parada na minha carreira, ver outras oportunidades, buscar outros desafios, testar outros modelos, né? Não ser tão corporativo, mais em indústria, talvez buscar cenários de ser conselheiro, ser consultor, dar palestras. Eu adoro dar palestras também, eu me sinto bastante feliz em dividir o que eu aprendi até hoje. Mas, assim, inclusive com o non-compete, né, da Volkswagen, acabou acontecendo de eu entrar em alguns processos de algumas marcas, você tá conversando e 1 mês e meio depois tinha um problema bom, tinha 2 empregos para decidir o que eu ia fazer da vida. E um era realmente sobre transformação novamente, e eu venho fazendo muita transformação de marca nos últimos anos. E o outro era uma página em branco, sair do zero, conhecer uma cultura chinesa. E eu falei, pô, gente, se eu ainda minha força está na indústria automotiva, eu tenho mais a contribuir, então vamos aprender alguma coisa nova, vamos aprender o novo. Os chineses estão dando um show, né? Estão realmente encantando o mundo nos automóveis, e foi essa a minha escolha, então, para que eu me desse o direito novamente de me reinventar sempre e sair lá na frente como talvez o primeiro C-Level que tenha sido movimentado por uma chinesa, né? Eu explico muito sobre isso, a gente explora muito isso, mas tem me feito muito bem, eu tenho aprendido demais, mas muito mesmo. Sobre a questão do pós-vendas, eu sempre fui um aficionado, maluco, doido, apaixonado por experiência do cliente, e os concessionários sabem, se estiverem ouvindo, o quão eu cobro eles sobre a experiência do cliente, qualidade. Para mim, nada mais do que as marcas que eu passo, elas têm que liderar em qualidade de atendimento e vendas, pós-vendas. Não aceito nada mais, nada menos do que ser número 1 em qualidade de atendimento, e tem sido assim
entro e saio de marcas, deixo elas como número 1, porque eu não abro mão disso, de experiência do cliente, tá? Sobre a Moda Jacob, nesse momento a gente está... É quase que uma startup, Renato. Hoje, eu tinha 600 profissionais na Volkswagen, hoje eu tenho 60 no Moda Jacob, né? Então, eu gerencio hoje uma startup que já está fazendo mais de 6 mil carros, né? Que já quase a 10ª marca em vendas do canal de varejo. E um dos grandes desafios que a gente tem, a vantagem, os chineses da Moda Jacob já pensaram em soluções. Hoje eu tenho um centro de distribuição de peças em Cajamar com mais de 20 mil itens, mas eu estou muito atento a essa área. Por quê? As nossas vendas, agora que eu vou começar a ter os clientes no pós-vendas, agora que eles vão começar a tangibilizar o serviço dentro das concessionárias da Moda Jacob. E a gente tomou uma decisão essa semana. Eu movimentei, novamente, eu tinha contratado um diretor de pós-vendas que me suportou em vendas há alguns meses, mas agora está na hora de voltar para pós-vendas, uma pessoa incrível, um profissional muito reconhecido no mercado, para que eu consiga garantir realmente a experiência do cliente. E eu acho que hoje um item que eu estou muito atento, a gente chama fill rate na indústria automotiva, que é a quantidade de pedidos que os concessionários fazem e o quão percentual eu atendo aquele pedido, tá? Usualmente, uma marca muito boa, 95% dos pedidos que os concessionários fazem, a gente atende. Tá? Nesse momento, eu estou 2 pontos percentuais abaixo, mas já dei o desafio nessa movimentação do meu diretor. Fala assim, cara, vamos buscar o 100%. Eu nunca consegui 100% na minha vida. Sempre fica ali nos melhor marca que eu tive até hoje, é 98% de atendimento aos pedidos. Vamos buscar o 100%. Vamos tentar buscar, como chinês, a gente se desafia muito. Vamos tentar buscar o 100%. Tá bom, chefe, vamos buscar esse 100, que ele também nunca atingiu, mas eu acho importante a gente se desafiar para isso. Então, meu olhar para pós-vendas, eu sempre, não é um jargão, não é frase pronta, não é frase de entrevista aqui não, mas a gente sabe muito bem que uma venda, ela acontece no pós-venda. Uma venda bem feita, de longevidade, de relação de ganha-ganha, é na experiência do pós-venda que eu vou te mostrar o serviço que eu tenho, a qualidade que eu tenho, a confiança que eu posso passar. Claro que em vendas acontece, sim, mas a experiência é depois. Tá? Se eu acerto ali, eu tenho longevidade e confiança do cliente. Então, do nosso lado, até porque temos desafios como marca chinesa em relação a essa questão de como somos vistos, né, no pós-vendas, eu tenho a obrigação de entregar uma experiência incrível para o nosso cliente. É essa a missão nesse momento. E é muito bacana você falar dessa questão de Cajamar, de já ter esse centro de distribuição de peças. Porque outras marcas chinesas que até chegaram antes, você via muitos vídeos na internet. O carro na oficina, olha, esse modelo aqui tá esperando a peça, já tá parado aqui há 4 meses porque tá faltando um módulozinho, tá faltando alguma pecinha. E no caso da Omoda, vocês já estão com tudo para atender qualquer tipo de substituição, com essas peças já num depósito, já num lugar que é só fazer a distribuição interna, né? Isso. Não depende de uma importação, né? Isso. É tudo ao mesmo tempo acontecendo, mas a vantagem, a gente já começou, até por experiência de Chery já no Brasil, a gente já começou com esse centro de distribuição, então você sai muitos passos à frente. Agora, você sai perfeito? Não. Você não, estou sendo bem sincero. Não sai perfeito porque são 14, 15 meses de marca. Então, eu preciso entender o comportamento do carro no Brasil, eu preciso entender o nível de colisão, em determinada colisão, quais são os itens principais, qual é o tipo de colisão que você tem e você precisa de reposição, né? As nossas condições de vias no Brasil, a gente sabe que são muito diferentes do que eu tenho na China, extremamente diferentes. Por mais que você adapte o produto, você vai aprender numa curva de usabilidade do produto. Então, eu estou aprendendo hoje junto com o cliente. O que está acontecendo com ele é uma resposta rápida para eu entender o comportamento do meu produto. Então, hoje, basicamente, você tem muitas coisas ligadas aos meus produtos de atualização de software. Eu não tenho, assim, coisas estruturais, eu não tenho coisas ligadas a reclamações, vamos dizer assim, críticas. É muito assim, está muito mais ligado a questões de software do que de usabilidade e hardware, né? Então, tudo isso é curva de aprendizado e o que a gente precisa fazer, assim como os nossos celulares se atualizam, né? Os nossos carros também se atualizam. E às vezes você faz atualizações que não vai funcionar, por exemplo, com um celular seu. Porque é uma versão que saiu, que você tem que atualizar a minha própria versão. Então,
tudo isso é muito dinâmico, mas eu acho que o cliente já entende bem isso hoje, né? Mas o importante a gente destacar é a ciência plena do meu lado, que eu preciso aprender rápido agora sobre usabilidade, peças de reposição, o que está acontecendo no pós-vendas, o que é característica do produto, o que é diferente e agir. Então essa é a velocidade chinesa que a gente tem sobre, cara, deu alguma coisa, faça rápido, faça bem e faça uma vez só. Acho que é isso. E quando você fala do tamanho das empresas, também tem a ver com a cultura, porque é da objetividade. Numa empresa onde tudo demora, você precisa mesmo de mais pessoas, porque tem uma decisão tem que passar por 50 pessoas e às vezes lá não muda, vai passar por uma, duas, três. Então também é um reflexo, né? Eu acho que esse tamanho, e eu acho que vai ser natural que seja assim, cada vez mais as indústrias precisem de uma estrutura menor, porque tem a tecnologia, tem a inteligência artificial, tem tanta coisa chegando para ajudar, e a objetividade dos chineses, né, que fazem com que as decisões sejam tomadas mais rápidas. Como você disse, vamos entrar no jogo e aqui a gente vai resolvendo. É claro que também faz com que vocês sempre queiram ter os melhores profissionais do mercado, né? Porque as decisões acabam ficando mais em cima de uma pessoa, enquanto em outras empresas seriam divididas em 5, né? Então imagino que tem essa responsabilidade também que faça com que vocês precisem ter um Dream Team, né? Tem que ser um... É um bom ponto que você está trazendo hoje. Bom, primeiro, a estrutura visionária do chinês, ele trabalha muito numa questão de... São as estruturas, ao mesmo tempo que é uma visão muito ligada ao líder, né? Ela é mais horizontal. Sim. Tá? Você não vê muitos layers, você não vê muitas pessoas dentro da estrutura. Tá? Hoje, por exemplo, né, eu vou falar por mim, né, a gente está escalando muito rápido, a gente sabe que tem um pouco de apagão de pessoas no mercado, tem grandes dificuldades de contratar talentos, ainda mais com muitas chinesas chegando, a atratividade no setor automotivo está muito grande. Então você precisa usar muito da conexão que você tem com as pessoas, e as pessoas se conectam com você como um propósito de liderança, para poder fazer uma movimentação, por exemplo, de uma tradicional para uma chinesa e assim por diante. Hoje, eu mesmo acumulo algumas posições dentro da Omoda Jayco, né? Então, hoje eu tenho acumulado a posição de, apesar de ser o vice-presidente executivo, hoje eu faço ainda, eu não tenho um diretor, por exemplo, de desenvolvimento de rede. E eu já fui, no meu passado, desenvolvimento de rede, então eu acumulo essa posição e conto com o meu time. Eu não tinha até então um diretor de vendas, então acumulo, trouxe de pós-vendas para vendas, me ajudou muito, mas ainda acumulei muita coisa de vendas. Não tenho um diretor de produto, então eu faço a parte de produto. Suporto também em logística, não tenho um diretor de logística. Então, tudo que você vai acumulando de experiência na vida, é importante começar. É importante fazer. Então, ter ou não ter é importante, mas não ter não quer dizer que você não vai fazer. Sim. Quer dizer que você vai achar um jeito de fazer. Então, com as experiências que eu tenho no dia a dia e trazendo talentos, eu estou tendo, assim, eu sou muito agradecido. A gente tem uma diretora de RH hoje incrível, que é a Alessandra. A Alessandra foi muitos anos GM. Então, hoje eu estou formando realmente um time fantástico, né? A Alessandra veio também da Stellantis, a nossa CMO, está com a gente hoje. Então, tem a minha linha principal de diretoria, ela tem se formado em grandes profissionais do mercado, que é para suportar toda a operação, porque a gente tem pensado muito grande, tem muitas marcas para lançar ainda no Brasil. Hoje é o Omoda Jayco, semana passada a gente lançou uma nova marca que é a iCar, e a gente vai começar a vender no primeiro trimestre do ano que vem, e assim outras marcas vão vir. Então eu preciso realmente de bons profissionais, preciso dar empoderamento para eles, e eles também estão naquela fase de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? O chinês, ele tem uma cultura que você traz sua bagagem e você realmente usa seu conhecimento em prol. Então, eu sou EVP, mas muitas vezes eu me pego fazendo coisas quando eu era supervisor de vendas há 20 anos atrás. E tá tudo bem. É sobre usar o seu conhecimento em prol da companhia. É um jeito diferente de trabalhar. Então, você tem que ser realmente... você tem que pensar diferente sobre o propósito da visão chinesa. E fabricação no Brasil? É uma boa pergunta. Tem esse planejamento? É um desejo do Omoda Jayco? Sim. A gente tem esse planejamento, sim. Estamos trabalhando nesse sentido. Não é um gerúndio, né? A gente realmente está focado nisso.
Estamos em negociação. Não posso abrir muita coisa, sai muita coisa na imprensa, Sim. eu não posso confirmar, não, de forma alguma, né, coisas que a gente tem feito, mas da forma como a gente quer escalar aqui, inevitavelmente a gente vai ter fábrica, precisa ter fábrica, e hoje a gente já vê um cenário de crescimento das marcas, né, que a gente quer trazer, e vai precisar, talvez, não somente de uma fábrica. Então, o projeto nosso é um projeto, assim, o chinês, a Cherry, quando ele olha uma operação, ele olha num arco de 30 anos, 50 anos. Ele não está falando do que a gente vai fazer, lógico, age muito forte no presente, mas olha um arco temporal muito mais distante do que nós ocidentais usualmente olhamos para o negócio. Sim. Então, ele aposta muito no longo prazo. Muito forte no curto, mas com um olhar muito longo no longo prazo. E nós, da Cherry International, a gente está acreditando muito nas possibilidades que a gente vê no Brasil. Porque tecnologias, acessibilidade, competitividade, posicionamento, política comercial, preço, qualidade do produto, tem muitas oportunidades. Eu acho que o cliente tem começado, eu acho que já virou sabe aquela conversa no domingo no almoço? Ou você está com seu amigo, ou com sua família, e algum tempo atrás falou assim, pô, você comprou um carro chinês, e aí? O que está acontecendo? Sim. Ou você deve responder muita pergunta. Cara, eu tenho 3 filhos e tenho 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 6 anos. Eu vou naquelas festinhas de buffet no final de semana, né, e tem muita agora, né, que estão na fase de escola, e é assim, cara, todo mundo já vem pra cima de mim, Roger, e aí? Me conta, e me fala. Eu falo assim, cara, eu não vou falar nada. Não é possível, a gente tá conversando em 5, 6 aqui. Se a cada 6 carros vendidos hoje em dia, um é chinês, um de nós aqui tem algum carro chinês. E conta você o que você está o que você tá tendo como experiência. E é muito positivo, muito positivo. Vem frases assim. Bom, é melhor nem falar. Pula essa parte, que elas são muito polêmicas. Na roda de amigo dá para falar, mas é quase assim. Por que isso não aconteceu antes? Né? Por que vocês não chegaram antes? É muito isso que acaba acontecendo. Agora, Roger, você falou da importância de fazer conexões, até mesmo para descobrir novos talentos. No próximo fim de semana, você vai participar do Altos Encontros, que é o evento mais exclusivo do segmento automotivo. A Rádio Nova Paradiso é a rádio oficial do evento idealizado e organizado pelo nosso amigo Gerson Barbosa. Sim. Queria que você falasse para os ouvintes da Nova Paradiso e para os seguidores que também estão acompanhando nas redes sociais, da importância desses eventos, de um evento como Altos Encontros, principalmente no Rio de Janeiro, né? Um evento que não tem outro igual aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o que você pretende falar, quais experiências que você vai dividir com quem estiver lá no Altos Encontros, no Hotel C-Design, 14 e 15 de agosto? A primeira pergunta tá fácil, a segunda tá complicada. Isso eu vou te falar por quê. Bom, vamos lá. Sobre Altos Encontros, é um grande prazer eu estar presente. Eu tenho uma grande honra de ser convidado. Muito obrigado, realmente, a todos vocês que fizeram esse convite. Olhei ali, né, os palestrantes, quem vai estar interagindo, só gente de altíssimo nível. Sim. Colegas meus de trabalho, que eu tenho contato aí quase semana a semana, que ou já trabalhamos juntos, ou trabalhou comigo, ou eu torço pelo crescimento, e vai ser um grande prazer, uma grande honra estar com vocês. É importantíssimo para o estado do Rio, para o Rio de Janeiro, e sem dúvida para o nível nacional. A gente tem muita oportunidade, existe muita curiosidade nesse momento para falar sobre desafios chineses, mindset, produtos, tecnologias, mercado, futuro. Tá bem difícil de falar do futuro de longo prazo, mas de curto prazo tá muito claro para mim. Tendo essa vantagem de trabalhar na Omoda Jaco, eu consigo enxergar claramente hoje qual vai ser o desafio das marcas. Eu tenho ainda sigilosamente muitos projetos estratégicos, estando dentro do board das empresas que eu trabalhei, e muito responsável ali pelo resultado. Eu consigo enxergar claramente os desafios, né, dos dois lados, né, do ocidental e do chinês, mas pela questão, pensando pela ótica do cliente, eu acho que o cliente tem ganhado muito do ponto de vista de tangibilizar modernidade, tecnologias, precificação. Acho que o cliente, o mercado ganha e o cliente ganha muito com isso. A competitividade aumentou muito. Sim. É um desafio para quem está dentro dessa indústria.
mas é um grande benefício para o cliente. Então, olhando pela ótica do cliente, eu acho que é o meu momento fantástico para os clientes tangibilizarem coisas novas e tecnologias novas. Bom, vamos lá. Em cima desse discurso aqui, estamos aqui no Rio de Janeiro, estou no estúdio aqui de terno e gravata por algum motivo que eu não posso falar. Né? Não deu tempo nem de tirar a gravata aqui, do jeito que eu já pousei aqui, já entrei aqui. Eu busquei o Roger no aeroporto, o Roger estava vindo de um compromisso. O estúdio da Nova Paradiso é num shopping anexo ao Bossa Nova Mall, que é anexo ao aeroporto Santos Dumont. Então o Roger chegou da reunião, eu já fui lá, busquei o Roger. Roger, vamos gravar essa entrevista antes do Altos Encontros. Então por isso foi que não assim deu tempo mesmo, tá explicado. Nada. Eu usualmente sou bem mais informal aqui, mas tá dado o que aconteceu. Mas que bom que deu certo, super legal. Putz, coincidência mesmo. Sobre a apresentação, vamos lá. O meu conteúdo, eu vou falar a verdade. Eu vou fazer agora no avião, na volta para São Paulo. Eu tenho dado muita... como eu te falei, eu gosto muito de dar palestras, eu gosto muito de falar sobre conhecimento, mas se eu puder dar um spoiler, assim, vamos lá, as pessoas estão falando muito sobre o mercado chinês, muito sobre números, mercado, tendências, e tá tudo bem, eu gosto disso. Eu tô querendo me desafiar um pouquinho e espero que dê certo, pelo menos é a minha primeira ideia, eu vou estudar agora que eu vou falar. Mas eu estou pensando em falar alguma coisa sobre esse novo olhar, né? O que está acontecendo, trazer a gente a uma análise. Essa minha vantagem de ter passado em várias marcas, eu consigo raciocinar sobre cada uma delas e trazendo para esse novo, né? Criar um cenário de o que está acontecendo por trás disso, o que está acontecendo nesses bastidores, o que acontece por trás dessa indústria. É alguma coisa assim, número é muito legal, acho que a gente vai poder acessar, mas eu tô indo numa linha de verdade assim, o que aconteceu que levou a gente até aqui? Por que isso tudo tá acontecendo? O que tá por vir, sem ter uma bola de cristal, porque tá bem difícil, assim, bem desafiador. Talvez eu consiga enxergar um pouquinho mais, vivendo dentro da realidade chinesa. E dar alguns spoilers, dicas. Tem muito empresário, né? Vai ter muito empresário, muito investidor. São diferentes interlocutores, né? E eu acho que se eu conseguir trazer uma provocação sobre o que você foi na sua vida, o que você tem hoje e aonde você pode chegar com toda a tecnologia a seu favor, talvez seja a linha de raciocínio da minha apresentação. Talvez uma certa irresponsabilidade, faltando 2 dias. Sexta-feira eu tenho que estar aqui de volta. Mas vai dar tudo certo. Eu prometo que vai dar tudo certo. Roger, quero agradecer muito a sua participação aqui no Papo na Rede Negócios. Sinta-se em casa aqui na Nova Paradiso, sempre que desembarcar no aeroporto Santos Dumont, quiser vir aqui tomar um café, bater um papo, é uma casa da Umoda Jaycon aqui. Alguns concessionários Umoda já são anunciantes aqui da Nova Paradiso, do Grupo Dial Brasil. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. No fim de semana a gente está junto lá no Altos Encontros, eu representando também a Nova Paradiso, sou um mestre de cerimônia do evento. Que legal. Mas foi muito bom a gente poder adiantar e poder conhecer um pouco, mostrar para quem está acompanhando, para quem está ouvindo, para quem está assistindo nas redes sociais, um pouco sobre essa história de sucesso no mercado automotivo. Obrigado mesmo, Roger. Obrigado a vocês, sucesso, obrigado pelo convite, espero vocês no final de semana e prometo que vai ser uma apresentação diferente. Eu tenho certeza disso. Roger Coraça, vice-presidente executivo da Umoda Jaycon Brasil, participando aqui do Papo na Rede Negócios na Nova Paradiso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nova Paradiso.